No dia 24 de abril de 2007, às 7h45, no estádio Old Trafford, acontecia um dos jogos mais emblemáticos da história da Champions League. Simplesmente Manchester United e Milan se enfrentavam pelo jogo de ida da Champions League. Hoje todos nós sabemos o que aconteceu, né? O Milan se sagrou campeão daquela edição de Champions League, que foi 2006-2007, com o Kaká sendo bola de ouro, meus amigos. E é exatamente uma história envolvendo o Kaká e também o Ryan Giggs que eu quero contar para vocês no vídeo de hoje. Então, se tu curtiu, deixa o likezão e vem comigo. Aquele jogo obviamente foi um jogo muito pegado, muito laicar, até porque a gente tinha o Manchester United, hoje considerado ainda o maior time aí da história da Inglaterra, contra o Milan também, né, um dos maiores, se não o maior time da Itália. Futebol aí que se classificava por ser muito pegado, tanto na Inglaterra como naquela época na Itália também. Foi um jogo muito laicar, onde tiveram muitas chances o tempo inteiro. Um jogo também muito pegado em questão de falta. Porém, o que marcou foi exatamente uma falta onde o Ryan Giggs acabou ali fazendo essa falta no Kaká, que levantou obviamente meio indignado. Os dois começaram a discutir ali e o Kaká colocou a mão no pescoço, na garganta do Ryan Giggs. E obviamente aí que a discussão aumentou ainda mais. Esse jogo terminou 3-2 para o Manchester United. Aos 5 minutos ali de jogo, Cristiano Ronaldo abre o placar. Aos 22 minutos, Kaká empata o jogo. Aos 37, Kaká faz o segundo gol. Que golaço! Aos 59, Wayne Rooney. E aos 90, já acabando, Rooney novamente fecha 3-2 para o Manchester United. Porém, meus amigos, o que eu quero contar para vocês aqui também foi a questão ali da decisão, né? O que o Kaká fez após o jogo. Como eu contei para vocês, né, há alguns segundos atrás, cara, o Kaká e o Ryan Giggs brigaram ali mesmo dentro de campo. Os caras ficaram nervosos, obviamente, por tudo que aconteceu, né? O Kaká por ter sofrido a falta, o Ryan Giggs pela forma com que o Kaká foi tirar satisfação. E olha o que o próprio Ryan Giggs contou, cara, que o Kaká estava esperando junto com o Gattuso ele ali nos túneis enquanto ele estava indo pro vestiário. Se liga o que ele falou. Um dia fiz a falta no Kaká e ele colocou a mão na minha garganta e a gente brigou. Depois do jogo encontrei a minha espera com o Gattuso, disse Ryan Giggs, referindo-se, lógico, aí ao jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões em 2007. E quando você ouve que alguém pediu ajuda a Gattuso em uma confusão, provavelmente espera que a situação se agravasse. Porém, Gattuso disse o seguinte, que Kaká queria pedir desculpas a ele. Porém, Kaká naquela época não sabia falar inglês e é por isso que ele pediu ajuda para Gattuso. O Ryan Giggs já esperando uma confusão, porque, poxa, Gattuso e o próprio Ryan Giggs tinham apelidos aí justamente por conta da forma com que eles eram meio agressivos dentro de campo. E aí, simplesmente Ryan Giggs disse o seguinte, eu disse pra ele que não tinha problema e nem ressentimento nenhum. E depois que Gattuso traduziu o que eu falei pra Kaká, ele veio até mim, me deu um abraço, pediu desculpas novamente e nós trocamos a camisa. E isso eu jamais vou esquecer. É, meus amigos, cara, o Ryan Giggs ali esperando a confusão já armada, já que o Kaká chamou o Gattuso, já que os dois tinham tretado dentro de campo, porém foi totalmente diferente. O Kaká não sabia falar inglês naquela época, então ele pede ajuda ali a Gattuso, os dois conversam, né, o próprio Gattuso fala pro Giggs que ele queria pedir simplesmente desculpas pelo ocorrido dentro de campo, e o Giggs fica espantado e fala, não, cara, não tem problema nenhum, que isso, não tem ressentimento, coisa de jogo e tudo mais. E Kaká novamente vem dar um abraço no Ryan Giggs, pede perdão para ele pela forma com que ele se comportou, os dois trocam a camisa e o próprio Giggs fala que jamais vai se esquecer dessa atitude do Kaká. E meus amigos, cara, no jogo de volta, onde foi o Milan venceu o jogo por 3-0 e, cara, que jogão que o Kaká fez novamente. Os caras simplesmente destruíram o Manchester United e foram para finais, simplesmente também sendo os campeões daquela edição de 2006-2007.
você já viu vídeos meu aqui no canal, cara, vocês sabem que eu particularmente sou muito fã do Kaká desde moleque mesmo, assim, desde que eu era criança. Foi o primeiro jogador que me despertou um interesse muito grande por futebol. E cara, eu gosto muito desse cara, tanto pelo futebol como o estilo de vida que ele leva, até porque eu sou cristão também, então eu entendo o porquê da forma com que ele agiu, de chegar no cara depois ali que o clima simplesmente abaixou, né? Às vezes a gente tem momentos que a gente acaba se exaltando, mas ele vai ali, pede perdão pelo que aconteceu, os dois se desculpam e tudo segue normal, cara. Isso é da hora demais. Se tu curtiu, deixa o likezão. Tem alguma história que você quer ouvir aqui no canal, cara? Comenta aí embaixo. Tem outros vídeos aqui, vai estar passando na tela já já. Entra aqui no canal, se inscreve, deixa o likezão, assiste outros vídeos, dá uma chance aí pra nós. Mas que Jesus abençoe muito você. Tamo junto, forte abraço, é nóis e falou. Tchau, tchau. Haunted.